Olha, nós já mostramos na edição de hoje as medidas restritivas que estão sendo anunciadas pelos municípios sergipanos para conter o avanço de casos da Covid-19 aqui em Sergipe. O Ministério Público Estadual se reuniu com representantes dos hospitais particulares para discutir a atual situação dos leitos destinados a pacientes com a doença. Sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora com a promotora de justiça, doutora Elza Missano. Doutora Elza, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado. E eu começo perguntando à senhora o que foi que o Ministério Público observou junto aos hospitais depois dessas medidas aí a serem tomadas. Muito boa noite, Gilvan, e a todos que nos assistem. De fato, foi uma reunião extremamente proveitosa entre o Ministério Público Estadual, pela Promotoria do Consumidor e Promotoria da Saúde e o Ministério Público Federal com toda a rede privada de assistência. Esse monitoramento referente às taxas de ocupação, principalmente de leitos de UTI e o leito de internamento, tanto enfermaria como apartamento, vem sendo adotado pelo Ministério Público desde o primeiro momento, ou seja, desde a primeira onda da pandemia. E realmente hoje o que nós observamos foi uma situação extremamente grave. A rede privada de assistência à saúde, todas as operadoras nesse sentido, principalmente aquelas que possuem hospitais de rede, estão sobrecarregadas. Nós observamos, inclusive, no momento em que fazíamos a reunião, 2 grandes hospitais com seu serviço de urgência e emergência interrompidos por ausência e capacidade mesmo para atender novos pacientes. E isso realmente está impactando bastante a rotatividade de leitos e já se começa também a presumir a possibilidade, né, diante dos estoques que já se tem, a falta de alguns medicamentos, de alguns insumos que são necessários para o atendimento dos pacientes COVID. Então, a situação é extremamente grave e foi isso que motivou, inclusive, a recomendação dos Ministérios Públicos, Estadual, Federal e do Trabalho, ao município de Aracaju, para que fossem ampliadas essas restrições. Porque, Gilvan, nós temos um caso especial aqui em Aracaju. Então, o decreto do Estado, ele visa, obviamente, comportar todas as situações da capital e cidades do interior. Entretanto, no levantamento que foi feito pelo Ministério Público, mais de 90% dos pacientes hoje com internação na rede particular são provenientes de Aracaju. Então, Aracaju tem uma situação diferenciada e, portanto, também deveria ter um tratamento diferenciado no que pertine às medidas restritivas. Então, esse foi o objetivo do Ministério Público com a recomendação apresentada ao município de Aracaju. Também, doutora Elza, com relação aos pacientes que estão vindo do interior, né? É outra preocupação. Exatamente. Nós temos uma demanda mínima ainda, eu digo mínima, considerando que a ocupação dos hospitais privados hoje, 90% é com paciente de Aracaju. Significa que o foco é de aqui de Aracaju. O grande problema, Gilvan, é que a gravidade da doença, o alto índice de transmissão e principalmente o aspecto relacionado à gravidade. Então, hoje à noite nós temos uma realidade, amanhã de manhã tudo pode mudar. Então, nós tivemos algumas informações alarmantes, como, por exemplo, na primeira onda, 30% dos pacientes eles precisavam de UTI. Hoje, mais de 50% desses pacientes necessitam de UTI. Nós temos hospitais, como um grande hospital local, com 194 leitos disponíveis, no geral, deles 150 leitos estão ocupados por pacientes Covid. Então, é um número realmente extraordinário, né? Um número muito grande. Isso tem impactado não somente a assistência ao paciente Covid, mas também as outras patologias, porque as cirurgias eletivas foram suspensas. Veja, Gilvan, a gravidade é tão grande que determinadas cirurgias, embora consideradas eletivas, passam a ser de urgência e emergência, como, por exemplo, cirurgias oncológicas, cirurgias cardiológicas, onde os pacientes estão sendo cirurgiados, operados e aguardam no centro cirúrgico por uma vaga de leito de UTI. Então, isso tem impactado, inclusive, as outras patologias e a resolutividade dos casos. Doutora Elza, nós já estamos na segunda onda da Covid-19. Como é que a senhora observa essa taxa de ocupação saindo da primeira onda para essa segunda onda que estamos presenciando agora? Extremamente grave.
Foi isso que motivou o Ministério Público, essa recomendação ao município de Aracaju. Entendemos, nós do Ministério Público, que medidas restritivas direcionadas ao município de Aracaju devem ser tomadas, porque as informações que nós recebemos hoje de toda a rede privada é que a velocidade, né, com que existe para a disponibilidade do leito, ela é diferente da demanda que tem surgido. Então, hoje nós temos, só para você ter uma ideia, Gilvan, nós temos 11 pacientes em um dos hospitais que estão entubados, né, precisando leitos de UTI e estão no serviço de emergência. Então, as emergências foram transformadas em UTIs. Apartamentos estão sendo transformados em enfermarias para poder abrigar um número maior e esses pacientes não ficarem na verdade, com dependência ou até mesmo indo para o SUS. Então, a situação da saúde suplementar é gravíssima e nós precisamos dessas providências imediatas, porque só temos duas alternativas. É a vacinação, o processo de imunização, que estamos avançando, né? Mas precisamos também de medidas restritivas, principalmente na circulação, que nós estamos vendo ainda e observando, por exemplo, terminais de ônibus, transporte público urbano. É uma situação extremamente desagradável, desastrosa e até um vício na qualidade de serviço para a população. Isso tudo porque todo serviço, todo comércio, ele é concentrado num horário só. Então, as pessoas se deslocam para o seu trabalho, retornam para o seu trabalho no mesmo horário e isso impacta muito, né? Além do Ministério Público estar lutando com essa questão do retorno em 100% da frota desde abril do ano passado. Só agora foi feita a liberação, entretanto, precisamos de um processo maior de fiscalização para que efetivamente a gente possa dar qualidade para o transporte dessas pessoas que não têm opção, precisam ser transportadas para se dirigir aos seus locais de trabalho e precisam do transporte público coletivo. Doutora Elza, como a senhora viu essas medidas anunciadas ontem pelo governador Belivaldo Chagas e hoje pelo prefeito Edivaldo Nogueira? Então, os nossos dados, os dados que foram apontados, Gilvan, os que os Ministérios Públicos desejam com essa audiência, com essa reunião que foi feita hoje com os hospitais, era justamente sentir qual o percentual de pacientes que ocupam leitos da unidade privada da saúde suplementar em Aracaju. 90% é a média dos pacientes internados graves que estão ocupando os leitos hospitalares. Significa que Aracaju tem uma condição diferenciada das demais cidades do interior do estado. Então, o decreto do governo, ele visa todo o estado de Sergipe dentro da média de funcionamento de cada município. Mas a capital, ela deve ter um cuidado especial. Portanto, essa recomendação que foi feita pelos Ministérios Públicos, Estadual, Federal e do Trabalho, é justamente para que medidas mais restritivas, elas possam acontecer. O prazo foi estabelecido de 48 horas para uma resposta da municipalidade. Lamentavelmente, o decreto que foi apresentado versa apenas o dia 17, mas não vamos esperar. Expirar o prazo que foi concedido efetivamente ao município, porque o que foi apresentado pelos hospitais para nós do Ministério Público é uma situação realmente muito grave e todos foram unânimes ao informar que as medidas restritivas adotadas até agora são insuficientes para conter a proliferação do vírus e, portanto, o impacto na rede de atenção à saúde. Bom, eu conversei aqui com a doutora Elza Missano, a promotora Elza Missano, sempre solícita aqui à TV Atalaia. Muito obrigado, doutora Elza, uma boa noite para a senhora. Boa noite, Gilvan, boa noite a todos.